Bom, pessoal, então já são 8h05. Essa aula aqui ela vai ser gravada e depois eu vou disponibilizar lá no Moodle. Então, só para ficar registrado, eu vou estar me identificando. Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Este vídeo é uma aula síncrona do curso de Conversão de Energia 1, Laboratório de Conversão de Energia. Bom, pessoal, antes de começar a nossa aula propriamente dita, eu queria lembrar que ontem eu mandei uma informação para vocês com uma atividade de simulação. Então, essa atividade que eu mandei, ela é bem parecida com a que vocês vão fazer na disciplina de conversão. Só que para a disciplina de laboratório, eu fiz coloquei alguns desafios um pouco maiores ali, algumas pequenas alterações que vocês vão ter que fazer. Então eu vou aqui dividir a tela, certo? Bom, então no Moodle, na nossa disciplina ali de laboratório de conversão de energia, né? Na aba ali simulação 2, então aqui nós temos uma aula assíncrona, né, que eu gravei com explicação sobre simulação e sobre como construir o modelo da máquina de corrente contínua. Ontem eu dei uma aula no curso de conversão sobre o MATLAB e o Simulink, né? Eu detalhei um pouquinho mais. Se vocês quiserem acessar aquela aula síncrona, ela já está disponível no curso de conversão. Então aqui nessa simulação 2, além do vídeo da aula, nós temos alguns exemplos aqui, certo? Então na aula eu dou um exemplo de um sistema massa-mola, como simular. Então eu tenho o arquivo no Simulink e o arquivo dos parâmetros no MATLAB. E a nossa máquina de corrente contínua, nós também temos aqui o arquivo com os parâmetros, que é um arquivo .m, é um script, né? E aqui o arquivo do Simulink com o modelo da nossa máquina. Só que esse modelo vocês vão ter que fazer alguns ajustes. O roteiro para a simulação já está aqui. Eu detectei que tem um pequeno problema, que é o seguinte: como vocês vão fazer alimentação paralela, no nosso modelo que eu disponibilizei para vocês no Simulink, ele foi construído para ter alimentação em separado, né? Ou seja, excitação em separado. Ou seja, eu tenho uma tensão para o circuito de campo e uma tensão para o circuito de armadura. Nessa simulação, perdi o arquivo. Aqui. Nessa simulação, eu quero que vocês façam a excitação paralela, certo? E eu também quero que vocês apliquem um degrau de carga de meio Nm no tempo de 4 segundos de simulação. Então, basicamente, o que vocês têm que fazer aqui é juntar essas duas alimentações numa só, certo? Isso pode ser feito aqui no lado externo, onde eu vou tirar uma das fontes e colocar somente uma. Eu tenho que ajustar a carga aqui também para ela entrar. Dei 2 cliques aqui. Na verdade, até já ajustei o tempo de carga. Ela tem que entrar aqui em 4 segundos, mas ela tem que entrar com um valor de 0,5, não um valor de 1. Então, tem alguns ajustes aí para serem feitos nesse programa aí para vocês simularem. Eu só tenho que fazer Essa atividade tem que ser sozinho ou é em dupla? Acho que eu coloquei que pode ser em dupla. Sim, pode ser individual ou em dupla. Ah, beleza.
Eu vou ter que atualizar isso aqui porque vocês vão ter somente uma fonte de tensão, não tem duas, né? Então eu tenho que alterar esse parâmetro aqui. Mas isso eu faço logo depois da aula. O prazo para entrega dessa atividade é de 2 semanas. Conferindo, é exato. É lá no dia 13. Então vocês vão ter 2 semanas para fazer essa atividade. Acho que ela não é complicada, acho que ela é relativamente simples, certo? A maior parte do trabalho vocês já ganharam, né? Que é um modelo pronto. Tranquilo, pessoal? Bom, eu queria então na aula de hoje comentar algumas coisas sobre a experiência que nós faríamos, seria a experiência 11, que eu estou chamando agora de experiência de máquina de corrente contínua, experiência 5. Só lembrando que a experiência 3 e a 4, vocês também têm vídeo sobre ela, certo? Então só relembrando em nossas últimas experiências. Na experiência 2, vocês fizeram uma atividade, né, que eu passei para vocês. A experiência 3, nós temos um vídeo ali que é a máquina de corrente contínua operando com motor, com vários tipos de excitação diferentes. E a experiência 4 é a máquina de corrente contínua operando como gerador, também com vários tipos de excitação. Na aula de hoje nós vamos discutir a experiência 5, que é novamente a máquina de corrente contínua operando como motor. Bom, eu não estava dividindo a tela, né? Fiz alguns comentários aí. Deixa eu dividir a tela novamente e repetir o que eu disse. Bom, então eu vim aqui no Moodle, só relembrando o que nós já fizemos aí, né? O que nós temos de material na nossa disciplina de laboratório de conversão de energia 1. O experimento 2 foi uma aula síncrona, né? Que foi feita lá há 2 semanas atrás, né? E nesse laboratório eu passei um roteiro aí, um experimento, uma atividade para vocês fazerem, né? Vocês já entregaram. A experiência 3 e 4 de máquina de corrente contínua, nós não tivemos atividade, mas vocês têm o vídeo que eu disponibilizei. Então, no experimento 3, vocês têm o vídeo da explicação da máquina de corrente contínua operando como motor com diferentes tipos de excitação. E no experimento 4, nós temos um vídeo ali da máquina de corrente contínua operando como gerador, também com diferentes tipos de excitação. Certo? Então esse material já está disponibilizado aí há uma semana. Ambos estão disponibilizados há uma semana. Hoje então nós vamos discutir a máquina de corrente contínua novamente, né? Experiência 5, que é a máquina operando novamente como motor. Só que agora a ideia seria aplicar carga no eixo da máquina. Então, lembrando aí um slide que eu já passei para vocês em várias oportunidades, na máquina operando como motor, o torque eletromagnético é o responsável por fornecer energia para girar o eixo. Então, torque eletromagnético e velocidade têm o mesmo sentido. No eixo vai ser acoplado algum mecanismo que vai servir de carga, certo? Isso pode ser o peso de um elevador, pode ser a força de tração na roda de um carro, qualquer coisa que precise de energia para o seu movimento. Bom, na máquina operando como gerador, quem fornece energia para girar o eixo é uma fonte de energia mecânica externa, geralmente uma turbina.
certo? Pode ser uma turbina movida a água, né, no caso de uma hidroelétrica, ou uma turbina movida a vapor, né, no caso de uma termoelétrica. Nesse caso, o torque eletromecânico do meu gerador vai ser uma carga para o eixo mecânico. Vai ser uma carga para o eixo. Bom, nesse experimento, a nossa ideia seria trabalhar a máquina com um motor. Então, lembrando a máquina com um motor, a tensão de entrada ela é maior do que EA, ou seja, ela vai ser o EA mais aquela tensão na resistência de armadura. Então, a corrente IA necessariamente está entrando pelos terminais da máquina. Então, nós substituindo aí o EA pela sua definição GAF e F ômega M, se nós quisermos então calcular a potência elétrica na máquina, é a sua tensão de terminal, tensão de armadura, vezes a corrente de armadura. A equação da tensão de armadura nós temos aqui, podemos substituir. Então nós ficamos que a potência elétrica da máquina, GAF, ômega M e A, mais RA e A ao quadrado. Né? Sei que nós já vimos esse slide várias vezes. Então esse primeiro termo é a potência eletromecânica, ou seja, a potência que é entregue da parte elétrica, que é transferida para a parte mecânica, é a potência em cima da nossa fonte de tensão EA do nosso modelo. A potência em cima da resistência elétrica é somente perda Joule, perda elétrica. E o nosso torque eletromecânico é essa potência eletromecânica dividido pela rotação, ou seja, ficamos somente com GAF, IF e A. Relembrando aí nosso circuito, né? IF sendo alimentado, temos aqui VA e a corrente IA entrando. Nesse caso aqui, VA tem que ser maior que o EA. Se o VA não fosse maior, a corrente não estaria entrando, a corrente estaria saindo. Bom, então essa é a excitação em separado, precisamos de duas fontes de tensão, né? E na excitação em paralelo, relembrando também, né? Nós pegamos tanto o circuito de campo quanto o circuito de armadura e conectamos numa única fonte de tensão. Geralmente se usa um reostato aqui em série com o circuito de campo para nós termos liberdade aí de tentar ajustar essa corrente caso seja necessário. Professor, uma pergunta nesse desenho aqui. Sim. Como a gente vai colocar um degrau de 0,5 em 4 segundos, a gente não teria que considerar o LF? Tem que considerar o LF. LF não, é LA, se eu não me engano. Esqueci o nome agora dele. Correto, LA. Tem que considerar o LA. No modelo, o LA está lá, tá? Aqui é só um desenho, né? Ah, beleza. Eu pensei que fosse usar esse desenho como base para a simulação. Eu não estou falando... Aqui nós não estamos na aula sobre a simulação, certo? Essa aula ela está gravada lá e a atividade está disponível. Aqui eu tá, beleza. Lembrando aí, estou comentando dessa experiência número 11 aí. Ok, então. Valeu, professor. Certo? E na nossa experiência em laboratório, nós sempre trabalhávamos com a máquina em regime permanente. Por isso nós não estamos considerando o LA na nossa equação ali. Na excitação composta, nós iríamos fazer a ligação paralela longa. Mas lembrando que não tem muita diferença aqui fazer a paralela longa ou a paralela curta, certo? Ambas dariam um resultado muito parecido. Um cuidado que nós temos que ter, e que seria o objetivo desse experimento, é mostrar que, dependendo da polaridade que eu coloco o circuito de campo, o circuito de campo série, ele pode ajudar ou pode atrapalhar, certo? Então, é importante aí da polaridade desse circuito de campo, ele é muito relevante, certo?
Opa, acabei voltando. Desculpa, eu estou voltando em vez de para frente. Então aqui, paralelo longo. Bom, do ponto de vista de equação, nós temos então aqui a equação de sistema separado, né? Nós temos a equação de armadura e também teríamos aqui a equação do script campo, que eu acabei esquecendo de colocar. Então, basicamente, a diferença da excitação separada para paralela é que o VA na paralela, além de alimentar o circuito de campo, ele também vai alimentar o circuito de... Desculpa, o VA, além de alimentar o circuito de armadura, ele também vai alimentar o circuito de campo. As conexões aqui da nossa máquina de corrente contínua. Então, nós temos o circuito de armadura que está no rotor. Temos as bobinas paralelas, que são os terminais F1, F2, F5, F6. E temos também as bobinas aí de campo série, terminais D1, D2, D3, D4. Bom, a excitação separada, nós iríamos ter duas fontes de tensão independente. Uma fonte de tensão fixa aqui com 32 volts e uma fonte de tensão variável, que a gente pode ajustar de 0 até 40 volts. Essa fonte ajustável nós iríamos usar para alimentar o circuito de campo, enquanto essa fonte fixa de 32 volts, nós iríamos usar um reostato aqui em série e iríamos alimentar o circuito de armadura. O objetivo aqui seria medir tensão e corrente de armadura e corrente de campo. E aqui nós temos a excitação paralela. Então, a diferença desse circuito, que é o separado, para esse circuito, que é o paralela, é que em vez de conectar isso aqui nessa fonte independente, eu vou pegar essa alimentação e vou conectar aqui na mesma fonte. Então, notem que a mesma fonte me alimenta aqui o circuito de campo e o circuito de armadura. Mas eu iria continuar medindo as mesmas grandezas. As duas correntes, armadura e campo, e a tensão aqui em cima da armadura. Bom, para excitação composta, eu inverti aqui os dois circuitos. Então, para alimentação composta, eu continuo aqui alimentando o meu circuito de campo na minha entrada, na minha fonte. E para alimentar o circuito de armadura, antes de conectar o meu circuito de armadura, eu tenho que conectar aqui os meus indutores do campo série. Então, a corrente que vai passar, que vai alimentar a armadura, elas têm que passar então por esse circuito série. Então, essa é a ligação composta. A ideia de colocar um circuito série é que quando eu começo a colocar carga no meu motor, a tendência do meu motor é perder velocidade. Nós vimos no nosso curso de teoria, que quando eu coloco carga no motor, a tendência é ele perdendo velocidade, certo? Bom, para ele não perder ou perder menos velocidade, nós usamos esse campo série. Conforme ele vai perdendo velocidade, esse campo série tende a compensar. Bom, mas se eu errar a polaridade desse campo série, se eu ligar invertido aqui essas bobinas campo série, em vez de ajudar a manter a velocidade mais estável, essas bobinas vão atrapalhar. Então, um dos objetivos desse experimento era mostrar que essa polaridade dessas bobinas de campo série são importantes. Outra coisa que nós iríamos fazer nesse experimento é conectar uma carga no eixo do motor. Então, nós íamos fazer a máquina rodar com uma carga baixa, que seria somente com os atritos do próprio eixo, uma carga média e uma carga alta.
essa carga seria um motor trifásico que está conectado no eixo, certo? Então, acabei esquecendo de colocar a figura do nosso sistema completo. Eu vou tentar pegar aqui um outro, acho que nesse aqui que nós temos. Sim. Então aqui nós temos a nossa máquina de corrente contínua, certo? E para conectar então, para colocar uma carga no eixo para essa máquina, nós iríamos usar a nossa máquina de indução trabalhando com um gerador. A máquina de indução vocês vão estudar no próximo semestre. No final do slide eu simplesmente passo qual era a conexão que vocês deveriam fazer. Mas isso aqui não é importante no experimento. Ele vai ser simplesmente uma carga externa para ser aplicada no eixo. Uma ampliação aí dos nossos terminais. Então notem que o diagrama que eu coloquei é muito parecido com o diagrama real aqui, né, com o nosso terminal real. Então nós temos as bobinas F, terminais F1, F2, F5, F6. E aqui não dá para ler direito, mas é o D1, D2, D3 e o D4. Então, bem parecido com o diagrama que eu coloquei aqui, é bem parecido realmente com o terminal real da nossa máquina. Ok? Esse aqui é o nosso diagrama aí da nossa máquina. Então, nós temos a nossa máquina de corrente contínua e o nosso motor de indução é ser usado para aplicar uma carga mecânica no eixo para atrapalhar, digamos assim, o nosso motor. Eu vou colocar um outro slide. Então, relembrando o que a gente esperava que acontecesse nesse experimento, certo? Bom, a curva que nos relaciona aí velocidade com corrente de entrada é uma reta com uma inclinação negativa, certo? Então, na máquina rodando a vazio, a velocidade ω0 é quando o IA é igual a zero, ou seja, nós não temos esse termo, ou seja, isso aqui é a tensão de alimentação sobre o GF. Essa inclinação aqui, esse termo é o menos RA/GAFF, então note que nós temos um menos aqui que nos dá a inclinação negativa. E conforme nós colocamos carga no eixo, a corrente IA aumenta e a velocidade cai. Era isso que nós iríamos ver nesse experimento, certo? Quanto mais carga nós colocamos, mais essa velocidade vai caindo. Bom, o nosso sistema, mesmo não tendo nenhuma carga no eixo, nós não temos essa situação aqui de carga nula, certo? Porque nós temos uma série de atritos no eixo, então mesmo com a nossa máquina de trifásica desligada, nós teríamos uma carga no eixo devido às forças de atrito. Então nós nunca temos essa situação aqui de corrente zero na nossa máquina, certo? Porque aquele sistema não consegue rodar totalmente a vazio porque ele tem muito atrito. Mas nós iríamos rodar aqui e levantar pelo menos 3 pontos dessa curva. Carga baixa, carga média e carga alta. E a gente iria ver que quanto mais a gente coloca a carga, aumenta a corrente e a velocidade cai. Na ligação em paralelo, nós iríamos ver que essa queda de tensão, ela também é linear, certo? E na ligação composta, eu não tenho aqui, acho que o gráfico da ligação composta, mas a tendência é tentar utilizar a corrente que está aumentando
Então, se vocês lembrar que, deixa eu ver se eu tenho aqui, estação série. É. Tentar utilizar a corrente que está aqui aumentando para utilizar no circuito série e aumentar o torque da máquina, de tal forma que eu perca menos velocidade, fique com a velocidade mais estável. Só que se nós invertermos, dependendo da polaridade que nós colocamos no circuito série, esse torque, em vez de ajudar, ele pode atrapalhar, certo? Então, esse era um dos objetivos do experimento. Bom, então, uma coisa que como a gente não pode fazer o experimento, uma coisa que eu vou fazer para vocês, eu vou passar os dados das medições e vou incluir uma atividade para vocês fazerem os cálculos que eu peço no roteiro do experimento. Então, vocês não conseguem fazer o experimento em si, mas eu vou passar então uma tabela com os dados esperados das medições e vou solicitar para vocês fazerem os cálculos. O que nós iríamos calcular nesse experimento? Deixa eu dividir a tela novamente, não vou ficar falando, vocês não vão ver. Então, como nós estamos medindo tensão e corrente de entrada, nós podemos calcular a potência elétrica na entrada. Se nós conhecermos o GAF, ou se nós conhecermos a resistência de armadura, nós podemos calcular o EA de duas formas diferentes. Essa forma aqui é mais fácil, né? Nós temos a tensão, temos a corrente, se a gente conhecer o valor do RA, a gente consegue calcular o EA. Tendo o EA calculado e o IA, eu consigo calcular a potência eletromecânica. E conhecendo a velocidade, a gente consegue calcular o torque eletromecânico. Iríamos repetir esses cálculos idênticos aqui para a excitação paralela. E para a excitação composta, o cálculo aí da potência elétrica continua sendo a tensão e a corrente na entrada. Só que agora o meu EA é um pouco mais complicado, certo? Eu tenho duas quedas de tensão aí. Eu tenho a queda de tensão da resistência à armadura e tenho a queda de tensão na resistência série. Então, para eu calcular o meu EA, eu tenho que considerar essas duas quedas de tensão. Uma vez que eu tenho o EA, eu posso calcular então a potência eletromecânica. E tendo a potência eletromecânica, basta dividir pela rotação e tenho o torque eletromecânico. Então, novamente, como nós não podemos aí... tá. Bom, o GAF, não sei se eu vou dividir a tela aqui de novo e vou voltar para o mudo. No nosso experimento 2 de máquina de corrente contínua, nessa atividade aqui do atividade 2, vocês calcularam o GAF. Então, como que a gente faz para calcular esse GAF? Um jeito, uma forma mais simples, né? Vamos até então rever esse experimento 8 aqui.
Então, uma forma simples de calcular esse GAF, eu coloco a máquina para rodar como gerador, ou seja, eu preciso de uma fonte mecânica externa para fornecer velocidade. Eu alimento o circuito de campo, meço a tensão de armadura. Então, se não tem corrente aqui no circuito de armadura, a minha tensão de armadura, a minha tensão induzida é a própria tensão terminal. Tensão terminal, GAF, IF, ômega M. Se eu estou medindo o IF, estou medindo a tensão, e se eu estou medindo a rotação também, eu posso facilmente calcular o GAF. Posso fazer isso, inclusive, com carga, se eu quiser, certo? Eu dificulto um pouco mais o cálculo, porque agora eu também preciso conhecer o RA, né? Mas eu também posso fazer. E faço isso aí para todas as bobinas, certo? Então, posso fazer isso para bobinas paralelo e para as bobinas de campo série. Mesmo procedimento. Então, nesse experimento 8, que vocês fizeram aí na atividade 2, vocês calcularam o GAF. O GAF, que é da bobina paralelo, né? E o GAS, que é da bobina série. Professor, Oi? então teria que fazer todo aquele processo para essa outra máquina de corrente contínua? A máquina é a mesma, né? Então utilizaria aqueles valores de GF? Sim, eu utilizaria. Como no experimento vocês vão ver que o valor não é exatamente constante, uma que a gente tem uma série de erros de medições, porque nossos instrumentos não são bem calibrados, tem alguns erros de medida, certo? Então, por causa de alguns erros, a gente implica também em erro no cálculo do GAF. Mas ele realmente não é bem constante, certo? Nós costumamos considerar ele constante, mas ele não é. Então, o que eu pretendo fazer ali para esse experimento aqui, por experimento 5, está passando esses dados tanto do RA, que vocês vão precisar do RA também, e o valor do GAF, se vocês precisarem, também vou estar passando. Beleza. Certo? Então vai ser mais uma atividade que eu vou passar para vocês. Então eu vou estar, como se diz, eu vou estar inserindo isso aí ao longo do dia, aí, certo? Quando eu deixar disponível, eu vou mandar um e-mail para vocês pelo Swap informando que já está lá. Tranquilo, pessoal? Para quem não pegou aí no início da aula, eu também queria lembrar que lá no Moodle, eu vou dividir a tela novamente. Então eu queria lembrar que aqui no Moodle, na aba de simulação 2, eu inseri uma atividade de simulação para vocês fazerem, certo? Então vocês têm o vídeo gravado da aula, certo? Que é uma explicação aí de como obter o modelo dinâmico aí da nossa máquina de corrente contínua, né? E como implementar isso aí no MATLAB, no Simulink. Mas eu estou passando uma série de exemplos aí para vocês também, certo? Vocês têm um exemplo de um sistema massa-mola, que é uma simulação mais simples, certo? Então, para quem estiver aprendendo aí, é mais fácil começar estudando esse sistema massa-mola. Tem um arquivo .m com os parâmetros dessa simulação. Então, antes de rodar essa simulação aqui, vocês têm que rodar os seus parâmetros. E tem também a nossa máquina de corrente contínua, certo? Então, aqui tem o modelo no Simulink e tem o arquivo aqui .m com os parâmetros. Bom, essa máquina aqui, ela está configurada para alimentação em separado. E eu quero que vocês alterem para alimentação paralelo. Essa alteração, na verdade, é muito simples, certo? A diferença, então, aqui vocês têm aqui o modelo da máquina, né? A diferença é que, em vez de ter uma tensão para o circuito de armadura e uma tensão para o circuito de campo, vocês vão colocar não duas fontes, somente uma única fonte entrando nessas duas entradas.
E também é uma diferença que para a nossa disciplina de conversão de energia 1, também tem uma simulação, certo? Só que lá a simulação vai ser feita somente com a minha máquina, somente partida da minha máquina a vazio. Aqui, além da partida, então vocês têm que mudar a excitação para paralelo e vocês têm que aplicar uma carga na máquina de 0,5 Nm no tempo de 4 segundos. Então a minha máquina vai partir, em 4 segundos vocês vão aplicar uma carga. Como que eu faço isso? Eu tenho que vir aqui e ajustar esse degrau que está sendo aplicado de carga aqui, certo? Na verdade, ele já está com a carga em 4 segundos, mas vocês têm que ajustar o valor aqui de aplicação do torque em 0,5. Então, boa parte aí já está feita, certo? Então, essa simulação tem uma diferença da simulação da nossa aula teórica, certo? Vocês também têm exercício de simulação na aula teórica. Aqui tem algumas diferenças, certo? Não é exatamente a mesma simulação. Mas as diferenças são bem pequenas, né? Quais as vantagens nos tipos de excitação? Bom, a primeira esse tipo de excitação, que é a excitação separado, ela tem a vantagem que você consegue controlar de forma independente circuito de armadura e circuito de campo. A desvantagem dessa primeira forma de excitação é que eu preciso de duas fontes de tensão, certo? E nem sempre você vai ter disponível duas fontes de tensão independentes. A excitação em paralela, ela tem a vantagem justamente disso. Você só usa uma única fonte de tensão. Você pega essa fonte de tensão e alimenta tanto o circuito de campo quanto de armadura. A desvantagem é que se eu quero alterar o circuito, a corrente de armadura. Quando eu alterar a fonte, necessariamente eu vou estar alterando também a excitação. Então, eu ganho em simplicidade, mas eu perco em flexibilidade, certo? Eu fico com os dois circuitos amarrados, assim, certo? Um recurso que geralmente os usuários usam aí para controlar de forma independente é colocar reostato em série. Só que reostato em série é perda, né? Reostato é uma resistência grande, né? Que dissipa potência. Então eu posso utilizar o reostato para controlar de forma independente, mas, de novo, não é uma forma muito eficiente de controlar tensão utilizar reostato, né? E a ideia, então, de utilizar... Então, primeiro, até vou voltar para o slide, que fica mais fácil eu ir comparando aí. E eu vou... Opa! Perdi a câmera. Só um minutinho, eu vou dividir de novo a tela. E vou até pegar o slide da parte teórica. Passei. Então, relembrando, né, nós temos 4 tipos de excitação. Então, na excitação separada, nós precisamos de duas fontes de tensão independente. Então, de novo, eu tenho a vantagem aqui de mais flexibilidade, mas eu tenho a desvantagem de precisar de duas fontes. Na ligação paralelo, então eu utilizo uma única fonte, ou seja,
eu tenho uma simplicidade maior aqui, né? Eu não preciso ter duas fontes, é mais barato, digamos assim, né? Só que se eu altero o valor dessa fonte, automaticamente eu acabo, além de alterar a tensão de armadura, eu também acabo alterando aí minha corrente campo. Então, o que a gente se faz aqui para poder ter uma certa flexibilidade é colocar um rheostato. Então, eu tenho a vantagem de precisar somente de uma fonte, mas eu tenho a desvantagem de ter essa conexão, os meus circuitos não são mais independentes. Eu tenho também a ligação série, excitação série. Essa excitação série, ela tem uma vantagem de ter um torque a vazio bem elevado. E temos a excitação composta. Bom, a ideia da excitação composta, nós vimos que na excitação paralelo, na independente também, conforme a minha carga aumenta, a velocidade cai. Bom, eu posso utilizar o fato dessa corrente estar aumentando para fornecer mais torque para a máquina e tentar deixar a velocidade mais estável. Certo? Então, a vantagem aí do composto, que ele é algo bem mais complicado, né? Tem mais conexões, é tentar deixar a nossa velocidade da nossa máquina mais estável, que ela caia menos com a carga, certo? Então, em resumo, são essas as vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de conexão. A conexão mais comum aí é realmente a composta, certo? As máquinas geralmente vêm configuradas com a excitação composta. Tirando aí os motores, motor de corrente contínua pequeno, em geral, só fazendo um comentário, já que nós estamos falando de excitação, né? Essa excitação também pode ser fornecida por ímãs permanentes. Então, em geral, um motor de corrente contínua pequeno, por simplicidade de construção, ele é feito, em vez de ter bobinas no circuito de campo, nós temos ímãs. Então, isso tem uma grande vantagem de simplicidade, né? São menos conexões, mas tem a desvantagem que você já não consegue mais controlar o campo, né? O teu campo é fixo no valor do campo dos ímãs e você não tem liberdade de alterar esses valores. É só um comentário aí, né? Máquinas maiores, é difícil você ter ímãs tão grandes assim para magnetizar a máquina, né? Então, geralmente, você vai ter realmente bobinas no circuito de campo. Beleza. Mais dúvidas ou curiosidades, pessoal? Bom, então se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, isso era o material que eu tinha para passar na nossa aula de hoje, certo? Então, se vocês não tiverem mais perguntas, nós vamos estar encerrando aí a nossa aula síncrona de hoje. Tranquilo, pessoal? Tá, joia. Eu também gostaria de agradecer a presença de vocês. Semana que vem, então, eu vou estar aí disponível aí para tirar dúvidas, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida aí nas simulações, vocês podem me procurar aí das 8 às 9 na semana que vem. Não vai ser aula síncrona, né? É uma aula para tirar dúvidas. Certo, obrigado, professor. Beleza, pessoal. Bom dia para todo mundo. E até a semana que vem aí para quem tiver alguma dúvida.